Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que me mandaram lá no Instagram, então vai lá no otavio.paranhos, eu respondo várias perguntas por lá e aqui pelo YouTube. O Heitor perguntou, alguma vantagem tributária em ter cidadania italiana? Recentemente eu divulguei que eu consegui minha cidadania italiana, várias pessoas no Brasil também têm, isso é absolutamente irrelevante. O que importa é a sua residência fiscal. E a residência fiscal na maior parte dos países é o país que você mora mais de 6 meses por ano. Então se você ficar com o intuito de ficar de maneira permanente por mais de 180 dias por ano em praticamente qualquer país no mundo, você vai ser considerado residente fiscal e, portanto, deverá pagar e deverá declarar a sua propriedade no mundo inteiro para aquele país, certo? No caso, eu, como sou residente fiscal brasileiro, portanto, eu só declaro e só pago impostos no Brasil. Se eu tiver investimentos em outros países, esses países poderão cobrar impostos sobre estes investimentos que eu tenho em cada país respectivo, certo? Mas nós temos algumas exceções de cidadania. O exemplo mais marcante são os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você tiver a cidadania americana, ou porque você nasceu lá, ou porque, enfim, de algum modo você tem a cidadania americana, embora você não viva mais nos Estados Unidos, você sempre será residente fiscal. Então você deverá declarar e pagar imposto para a Receita Americana, não importa onde você mora no mundo. Isso na realidade é péssimo, né? E se você não quiser ter que declarar e pagar imposto para a Receita Americana, você deverá abdicar, né? Deixar de ser cidadão americano, tá? Então, enfim, esse é um ponto bem importante que muitas pessoas fazem muita questão de ter os seus filhos nos Estados Unidos e, de maneira geral, isso em termos fiscais é ruim, né? Pode ser vantajoso se você tiver muitos ativos domiciliados nos Estados Unidos e daí a isenção para imposto de herança sobe para 11 milhões de dólares, agora acho que 12 milhões de dólares, mas esse é o máximo do benefício. O Fabri CRB perguntou, comprar quando o ativo está em queda ou quando o dólar está em queda? Na realidade, o dólar ele também vai determinar o valor em reais dos ativos que você tem. Na prática, se você pretende algum dia gastar em reais, eu recomendo que você contabilize toda a sua carteira em reais, ou seja, quanto que vale cada ativo que você tem em reais, para que você mantenha os percentuais para cada investimento que você tem, para cada ETF ou até cada ação ou até cada fundo de renda fixa, com percentuais pré-definidos em reais. Então, eu quero ter metade nesse fundo de ações global, que está apurado, avaliado em reais, e este fundo de renda fixa no Brasil. Se, obviamente, o dólar aumenta, as suas ações globais passarão a valer mais reais, então a alocação desse fundo vai aumentar, e daí você simplesmente passa a aportar no que está com uma alocação menor. Isso aí eu explico muito bem essa questão de evolução de alocação, essa questão de percentuais no curso Investimentos Globais, que você pode entrar na lista de espera aqui no link da descrição, certo? Mas o fato é, você não tem que aportar naquele ativo necessariamente que mais caiu, etc. Você vai simplesmente apurar quanto é que você tem em cada ativo em reais e você vai aportar naquele que está com um percentual abaixo daquilo que você havia definido. O Pepita Camp perguntou, se a guerra for para o Estreito de Hormuz, o gás e petróleo disparar, ou seja, se o petróleo aumentar, qual ETF americano invisto? Na realidade, assim, se você quer se preparar para situações de crise que, teoricamente, as commodities sobem, né? Você pode investir diretamente em commodities, né? Em fundos como o GNR, por exemplo, que vão investir em todas as commodities, ou até em petróleo como uso, só que esse aí ele é de derivativos, então geralmente ele pode perder para o próprio petróleo. De maneira geral, se você quer se proteger de situações de aumento de commodities, você pode investir em ações mais voltadas a commodities propriamente ditas, conforme eu mencionei, GNR, ou PICK também, que investe mais em mineradoras, o IXC, que investe em empresas de petróleo, tá? Mas francamente, eu não faria esse tipo de timing, né? Porque na realidade, simplesmente quando você já investe em ações de valor, em ações que têm maior expectativa de retorno, na média mesmo ações de large caps, você tende, não só ações americanas, né? Você tende a estar bem mais protegido frente a situações de inflação que geralmente ocorrem em períodos de conflitos, né? E também aumento de preço de commodity. Naturalmente você já está exposto. Você não precisa ter essa alocação em IXC, GNR, PICK, uso, você não precisa desse tipo de alocação, certo? Eu vejo muitas pessoas tentando se proteger de crise e na realidade deixam de ganhar dinheiro. Isso realmente é bem comum. O Vitor perguntou, estou iniciando e não entendi muito bem como funciona a diversificação nos ETFs. Seria por setores ou países? Depende do ETF. O ETF é fundo. Um fundo pode fazer qualquer coisa. É como se fosse um condomínio cujas regras você vai determinar, né? Ou seja, você vai escolher o ETF que tem as regras que você quer. E essas regras, que a gente chama de índice, podem ser de qualquer tipo. Podem ser de setores. Por exemplo, eu vou investir só no fundo XLP,
que é um fundo de ações americanas do setor de consumo não cíclico, Consumer Staples, que chama. Ou você pode investir no XLV, que são ações do setor de saúde, por exemplo. Ou, por exemplo, um fundo global, como o KXI, que é exatamente o XLP americano, mas para ações do mundo inteiro, né? KXI, que é o fundo de Consumer Staples de ações globais. Então a gente vai ter a Nestlé, a gente vai ter várias outras empresas, principalmente europeias. Mas você não é obrigado a escolher um fundo de setores. Você pode escolher um fundo que tem como regra, né, como índice, investir em todas as empresas americanas, por exemplo, com pesos conforme o tamanho de cada empresa. Um exemplo é o fundo VTI ou o fundo ITOT, que ambos investem no mercado total americano. Ou, eu quero investir em todos os países desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Para isso tem, por exemplo, o fundo VEA, né, o VEA, que vai investir em tudo que é desenvolvido fora dos Estados Unidos. De maneira geral, eu recomendo que as pessoas tenham uma pizza. Basicamente, você vai considerar a massa delas como a base neutra, que basicamente é você investir em fundos que vão investir em todas as empresas, as ações, conforme o tamanho de cada uma. Então, você consegue esse tipo de exposição em fundos como o VT nos Estados Unidos, VWRA na Irlanda ou FWRA na Irlanda também, que é um fundo da Invesco com taxas um pouco abaixo, agora que apareceu é um fundo novo, mas é equivalente ao VWRA. E daí, depois, se você quiser personalizar sua carteira, você vai sobrepor, investir novamente nas empresas que já estão nessa base através de fundos de fato que vão concentrar em algum dos itens que eu mencionei, setores ou países que de maneira geral não faz muito sentido, ou fatores, né, que são aquelas características que vão de fato aumentar a expectativa de retorno da sua carteira, ou qualidade, investimento, baixa volatilidade, valor, tamanho, né, que são empresas small caps, por exemplo. Tudo isso você consegue investir novamente em cima ali da sua pizza e aí você vai de fato conseguir aumentar a expectativa de retorno ou reduzir o risco se você quiser. Me explica melhor sobre essa questão de base neutra, não entendi. Se você quiser entender melhor isso daí que eu já expliquei de base neutra, você pode ir lá no meu Instagram, otavio.paranhos, e você me manda no direct uma mensagem privada escrito base neutra, tudo junto, tá? Pode ser minúsculo ou maiúsculo, coloca lá minúsculo base neutra, tudo junto, base neutra, e você vai receber lá no seu Instagram um relatório que eu fiz especialmente explicando o que significa base neutra, como que você investe ou não. É bem prático, é gratuito, tá? Você pode entrar no meu Instagram lá e acessar base neutra. O Inácio perguntou, na declaração de ganho de capital entra a valorização da moeda em um ativo? Sim, por quê? Porque imagina lá que você tem um ativo que vale 10 dólares e hoje o dólar está 5 reais, então você tem um ativo que vale 50 reais. Se o dólar dobrar de 5 reais para 10 reais, esse ativo vai valer 100 reais, vai passar de 50 para 100 reais, porque os mesmos 10 dólares passarão a equivaler 100 reais. Veja que nesse exemplo você teve um ganho cambial, ou seja, o dólar se apreciou, mas se você é residente fiscal no Brasil, o que importa é o ganho em reais. Então, nesse caso, não importa se o dólar aumentou ou diminuiu, o que importa é que você tinha um ativo que valia 50 reais, agora vale 100 reais. Portanto, esta valorização você vai naturalmente ter que pagar imposto se você vender e não for isento, tá? Então, sim, o ganho cambial, que é a valorização da moeda, já está embutida, já está dentro do ganho de capital que, teoricamente, você deve pagar no Brasil, sim. Se você gostou, então, desse conteúdo, me segue no Instagram, otavio.paranhos, e dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!